Meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Guru do Excel. Hoje nós vamos falar sobre a criação de gráficos dinâmicos com a função Desloc. Vou mostrar para vocês aqui o resultado da enquete que nós fizemos. Tivemos 265 respostas e o assunto vencedor aí foi a criação de gráfico dinâmico com a função Desloc. Tivemos 50,6% do total de votos aí, 134 votos. Em segundo lugar ficou o uso de classes em VBA e em terceiro lugar tivemos a criação e personalização de ribbon. Esses serão assuntos para próximas aulas, mas na aula de hoje nós vamos abordar o uso de gráfico dinâmico e a função Desloc. Então vamos lá para a nossa planilha. Eu vou pegar aqui uma planilha do Excel e já vou demonstrar para vocês o que nós vamos criar e depois a gente faz o passo a passo. Então nós temos aqui uma tabela de dados que está classificado, vamos dizer assim, que tem dados aqui de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015 e temos 3 colunas referindo a valores hipotéticos aqui de uma variável qualquer dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, ok? Então nós vamos pegar aqui a nossa base de dados, vamos plotar no nosso gráfico, porém nós vamos plotar apenas um único mês de cada vez e um único estado. Então eu seleciono aqui na nossa caixa de combinação um mês e um estado e ele vai na nossa base de dados e insere aqui no nosso gráfico os valores daquele mês e daquele estado em questão. A gente já viu em outras aulas como criar caixas de combinação para fazer um gráfico dinâmico. Porém, a gente utilizou linhas e colunas aí auxiliares. Nós selecionamos um dado e buscávamos esse dado com a função índice, com a função correct, por exemplo, lá na nossa tabela original para plotar esses dados no nosso gráfico, ok? A vantagem de utilizar a função Desloc é basicamente que a gente não vai precisar criar uma linha e nenhuma coluna auxiliar aqui, né? A gente não vai precisar criar uma tabela auxiliar, a gente vai buscar os dados diretamente na base de dados, que é a nossa tabela original. E nós também podemos fazer intervalos diferentes, a gente vai poder fazer um intervalo dinâmico, vamos dizer assim, maior com mais ou com menos dados. Então, por exemplo, se você perceber que nós selecionamos janeiro, nós temos 31 valores nesta série. Se a gente selecionar, por exemplo, fevereiro, vamos passar a ter 28 valores. Então, os valores aqui na nossa série de dados, eles variam, eles são dimensionados de acordo com a quantidade de itens que nós temos naquele mês, ok? Então, à medida que a gente vai mudando o mês, ele vai dimensionando. Então, essa é uma das vantagens da gente utilizar a função Desloc. Para vocês entenderem como é que a gente vai fazer com a função Desloc, nós vamos primeiro entender como funciona a função Desloc. Então, nós temos aqui a função Desloc, ela é utilizada quando a gente quer retornar um intervalo a partir de uma referência. Então, nós temos uma referência inicial aqui, a nossa célula B4, por exemplo, e a partir dessa célula a gente vai passar um deslocamento, né? Ou seja, em número de linhas e número de colunas, e depois o tamanho dessa referência que a gente quer retornar, seja ela em altura e largura de células. Então vamos lá, nós vamos passar, por exemplo, aqui só para vocês entenderem, a partir da célula B4, a nossa referência, depois a gente passaria 4 linhas, ok, de deslocamento, ele chegaria até aqui, depois 2 colunas de deslocamento, ele vai chegar até aqui. E a partir daí a gente retorna o tamanho da nossa seleção. Então, é uma altura de 3 células, ok? Então a gente tem 3 células de altura por 2 de largura. Então se a gente ver aqui a sintaxe da nossa função Desloc é basicamente isso, a referência, o número de linhas que queremos deslocar, o número de colunas, a altura e a largura. Lembrando que positivo ele vai sempre mover em direção aos números crescerem aqui, né? Então as linhas, se a gente passar 4 linhas, ele vai retornar 4 linhas para baixo. Se a gente passar 0 como número de linhas, ele vai permanecer no mesmo local. E se a gente passar um número negativo, ele vai subir a partir da referência inicial. O mesmo vale para colunas. O número de colunas positivas está à direita, o número de colunas negativas está à esquerda. A altura e largura é o tamanho da nossa referência. Perceba que esses parâmetros aqui na ajuda, quando a gente vê entre colchetes, significa que são parâmetros opcionais, eles não são parâmetros que você precisa exatamente inserir. Quando você ignora esses parâmetros, o Excel vai considerar a altura ou a largura como 1. Se você digitar, por exemplo, ignorar a largura, ele vai considerar que a largura vai ser uma única coluna. Se você selecionar ignorando a altura, você vai o Excel vai subentender que você está querendo selecionar apenas uma única linha, ok? Vamos lá, vamos fazer um pequeno exercício aqui. Vamos selecionar esse intervalo utilizando a função Desloc, passando como referência inicial a célula B4. E nós vamos somar esse intervalo. Vamos criar uma pequena fórmula aqui, ó. Nós vamos utilizar a função soma e vamos digitar agora como parâmetro da função soma o resultado na nossa função Desloc. Então vou selecionar aqui igual Desloc. Vou passar a nossa referência inicial. A referência inicial vai ser a célula B4, ok? Ponto e vírgula. E o número de linhas que queremos deslocar. Então nós vamos deslocar 4 linhas, já que a gente quer chegar aqui onde está o número 17. E depois vamos deslocar 2 colunas, né? Até chegar aqui. Então vamos ter então a nossa referência aqui na célula
D8, ok? Se a gente ignorar a altura e largura, ele iria retornar somente D8, porque ele vai considerar a altura 1 e a largura 1. Porém, a gente quer selecionar esse intervalo maior, então a gente vai passar a altura como sendo 3 linhas, ok? E a largura como sendo 2 colunas. Vamos fechar parênteses da função desloque e vamos fechar o parênteses da função soma. Então, o resultado aqui foi 89. Se a gente selecionar esse intervalo, perceba que a soma aqui na nossa barra de status está mostrando 89. Então, a gente vê que ele somou corretamente. Ok, não era mais fácil então selecionar o intervalo diretamente aqui na função soma? Neste caso aqui, sim, porque a gente está fazendo os valores aqui, vamos dizer assim, fixos, né? A gente não está colocando variáveis aqui. Então a vantagem da função desloque é justamente quando o nosso intervalo ele vai mudar, ou seja, conforme parâmetros que a gente passa, esse intervalo ele muda, fica sendo dinâmico. E é basicamente o que a gente faz no nosso gráfico. A gente vai passar alguns parâmetros, que vai ser o mês selecionado e o estado, e a partir de uma referência inicial da nossa tabela, ele vai lá selecionar os dados para exibir no nosso gráfico, ok? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Então, para facilitar um pouquinho aqui, eu já criei uma lista aqui, né, que a gente vai utilizar para criar as nossas caixas de combinação. As listas estão de janeiro a dezembro, e os 3 estados aqui, que são os mesmos 3 estados na mesma ordem que está aqui. Então, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Perceba que está na mesma ordem aqui, e isso é importante para o gráfico não trazer resultados inesperados, ok? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Então eu vou apagar esses gráficos que a gente fez aqui, para que a gente possa fazer o nosso próprio gráfico, nosso próprio exemplo, ok? Então nós vamos apagar aqui as fórmulas que eu criei. Perceba que aqui nós não temos fórmulas, eu vou explicar o que são essas duas células aqui. E nós vamos criar o nosso gráfico. Para criar o nosso gráfico também foi necessário eu criar alguns intervalos nomeados. Então vou clicar aqui em fórmulas, gerenciador de nomes, e vou apagar os 2 intervalos nomeados, que chamam rótulos e valores, que eu havia criado para mostrar o exemplo para vocês. Então vou apagar esses dados, vou fechar aqui e a gente vai começar novamente o nosso exercício. Então basicamente a gente tem aqui 2 células que estão em azul porque são elas que vão controlar a nossa caixa de combinação. Quando eu selecionar um mês lá, por exemplo, janeiro, a caixa de combinação nossa vai controlar essa célula retornando o valor 1. Se eu selecionar fevereiro, ele retorna o valor 2. O mesmo vale para o estado, ok? Então, se a gente selecionar, por exemplo, aqui São Paulo, ele vai retornar 1. Se a gente selecionar Rio de Janeiro na nossa caixa de combinação, ele retorna 2. E caso seja Paraná, ele vai retornar 3, ok? Então vamos lá. Isso aqui serve basicamente para a gente direcionar a nossa função de desloque. A gente tem que pensar na sintaxe da nossa função, né? Que a gente vai precisar de saber quantas linhas nós vamos querer deslocar e quantas colunas, a altura e a largura. Então vamos lá. Vamos imaginar, por exemplo, que eu queira o mês 1. Então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que deslocar até a primeira data do mês 1. Então a gente precisa saber quantas linhas ele tem que deslocar até chegar nessa primeira data. Se eu digitar 2, ele tem que retornar a posição da primeira data do mês 2. E para isso nós vamos utilizar a função corresp que a gente já aprendeu. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai verificar onde está a primeira data com esse mês. Então nós vamos utilizar uma função matricial aqui, uma fórmula matricial. Ela não é muito difícil, vocês vão ver. Nós vamos utilizar a função corresp, ok? E nós vamos passar o valor procurado. Nós vamos procurar por um mês 2, que é o valor que está aqui em cima. Ponto e vírgula. Em qual matriz? Perceba que nós não temos os meses aqui, nós temos as datas. Então a gente vai ter que colocar aqui, olha, a função mês, para ele retornar um mês, e vamos selecionar todas as datas nesta coluna, que está no intervalo de A2 até a célula A366, ok? Então vou subir aqui novamente, perceba que eu selecionei de A2 a A366. Vou fechar parênteses. Isso aqui ele está procurando então para mim o número 2 dentro desse intervalo aqui, porém com a função mês, para em vez de retornar a data, ele retornar o mês. Então aqui ele vai retornar 1, aqui ele retorna 1 novamente, até chegar na última data do mês 1. Quando começar o mês 2, ele vai retornar 2, 2 e assim por diante. Ok? Ponto e vírgula, e a nossa correspondência é exata. Perceba que essa é uma função corresp, como qualquer outra que a gente faz. A diferença é que ao invés de passar apenas o intervalo aqui, nós utilizamos a função mês para buscar dentro desse intervalo que a gente tem o mês da data. Como a gente está fazendo este pequeno ajuste aqui, a gente vai ter que pressionar Ctrl, Shift, Enter. Olha lá, ele retornou para a gente, olha, que o mês 2 começa na célula 32, a partir dentro desse intervalo aqui é o item número 32. Obviamente, né, se o mês 1 acaba com 31 dias, o mês 2 começa em 32, ok? Aqui está a linha 33, porque a gente começa na linha 2. Então vamos lá, se eu mudar aqui, olha, eu colocar 5, ele está falando para mim que o início é 121.
Então, basicamente, se a gente partir como referência da célula 1, basta a gente deslocar esse número de linhas. Olha lá, se eu colocar aqui, por exemplo, o mês 1, olha, para chegar à primeira data eu tenho que deslocar quantas linhas? Uma linha. Então, esta célula aqui vai se referir ao parâmetro lins, ou seja, quantas linhas eu vou ter que deslocar até chegar à primeira data daquele mês, ok? Agora, a quantidade de itens, nós precisamos saber quantos itens tem um mês. Obviamente, a gente tem várias maneiras de fazer isso. O que eu vou fazer é verificar quantas datas neste período eu tenho do mês em questão aqui. Então, nós vamos utilizar aqui a função somar produto para fazer esse resultado. Olha, somar produto. Vou utilizar aqui o menos menos, né, o sinal de negação duas vezes, porque nós vamos fazer uma comparação que vai retornar verdadeiro ou falso. Eu vou comparar se cada uma daquelas datas corresponde ao mês que está aqui em questão. Se corresponder, ele vai retornar verdadeiro. Caso não corresponda, ele retorne falso. Para converter esse verdadeiro e falso em um valor que possa ser somado em 1 ou 0, nós temos que fazer essa negação. E a gente já viu isso aí em algumas aulas. Vou fechar parênteses aqui, eu vou abrir parênteses novamente, agora eu vou fazer a comparação. Olha, nós vamos comparar se o mês, olha lá, se o mês do nosso mesmo intervalo aqui, olha, que vai de A2, eu vou digitar dessa vez para ficar mais fácil, até A36366, ok? Vou fechar parênteses. Se esse mês for igual ao mesmo mês que está informado nessa célula aqui, que é o mês que a pessoa vai selecionar, então nós vamos fechar parênteses agora da função mês e essa comparação aqui retorna verdadeiro ou falso. Esse menos menos converte o verdadeiro ou falso em 1 ou 0, né? Se for falso ele converte em 0, se for 1 ele converte, se for verdadeiro ele converte em 1. E a função somar produto faz a soma desses valores, então ele vai somar tudo que for verdadeiro. Eu vou fechar o parênteses da função somar produto. Olha, eu vou pressionar Enter e perceba que ele falou para mim que o mês de janeiro tem 31 dias. Se eu colocar 2 aqui, olha lá, 28. Se eu colocar 3, 31. Se eu colocar 4, 30. Então essa fórmula aqui, dentro desse intervalo, está contando quantas datas tem. Então basicamente a gente já tem todos os parâmetros que a gente precisa para retornar os dados no nosso gráfico. O estado aqui ele é fixo, né? Então vai ser um valor que vai ser retornado baseado na nossa caixa de combinação, 1, 2 ou 3, que vai referir, se a gente está aqui, ao número de colunas que a gente tem que deslocar. Então se eu selecionar São Paulo, eu tenho que deslocar uma coluna, ok? Se eu selecionar Rio de Janeiro, eu teria que deslocar 2 colunas. Então o número do estado é o número de colunas que a gente precisa. Então a gente tem aqui o número de linhas que a gente vai precisar deslocar, a gente tem aqui o número de colunas que a gente vai precisar deslocar, e a gente tem aqui a quantidade, a altura de linhas que nós vamos precisar selecionar. A largura vai ser 1, ou seja, a largura, ela, como a gente não tem, a gente vai precisar selecionar somente uma coluna com dados aqui, somente um estado por vez, a gente vai precisar selecionar somente uma coluna de largura. Então vamos lá, agora para que a gente possa inserir esses valores no nosso gráfico, a gente precisa criar um intervalo nomeado. Então para isso eu vou clicar aqui no gerenciador de nomes, perceba que não tem nenhum nome criado, e nós vamos criar 2 nomes. Nós vamos criar, na realidade, 2 intervalos. Um intervalo, ele vai ser o rótulo de dados, que são as datas. O rótulo é aquele valor que aparece no eixo X do nosso gráfico, demonstrando que dia é qual dia. Então, nós vamos selecionar as datas aqui. Porém, a data, ela é dinâmica também, porque ela tem que mudar conforme a coluna aqui, conforme o mês, perdão. Se eu mudar aqui, por exemplo, o mês 1, ele tem que selecionar as datas do mês 1. Se eu colocar o mês 2, ele tem que ir lá e selecionar as datas do mês 2, ok? Porém, a coluna não vai mudar, porque no caso do rótulo, a coluna vai ser sempre a mesma. Os valores mudarão conforme a coluna aqui, porque a gente vai mudar o estado, mas o rótulo não muda, porque as datas são as mesmas. Então, vou clicar aqui em novo e vamos criar a nossa função desloque. Então, no nosso intervalo aqui, olha, eu vou colocar aqui do lado para facilitar um pouquinho, vamos chamar de rótulos, que é os valores que a gente vai colocar... Opa, vamos corrigir aqui. Rótulos, que são os valores que a gente vai colocar no eixo X do nosso gráfico. Então, refere-se a quem? Nós vamos apagar isso aqui e vamos escrever a nossa função desloque. A gente já aprendeu como funciona a função desloque. Vamos escrever ela aqui. Então, igual desloque. A referência inicial, nós vamos partir da célula 1. E a partir daqui nós vamos descer as linhas. Ok? Então, a partir de A1, ponto e vírgula. Quantas linhas eu quero deslocar? Eu quero deslocar até o início aqui. Olha lá, 91 linhas, porque nós estamos falando do mês 4. Se eu mudo aqui, aqui também vai mudar. Ok? Ponto e vírgula. Segundo parâmetro, o número de colunas. Então, como a gente quer ficar na mesma coluna, no caso da data, a gente não vai precisar mudar, nós estamos falando do rótulo, nós vamos colocar o parâmetro como 0, o número de colunas 0. Ponto e vírgula. Quantas linhas agora eu quero selecionar? A altura. A altura é a quantidade de elementos que eu tenho naquele mês. Então, se é o mês 4, nós vamos selecionar aqui a quantidade, que neste caso 30 colunas, 30 linhas, ok? Como eu quero uma única coluna, eu posso simplesmente ignorar o parâmetro de altura, de largura,
Ou posso colocar, né? Posso colocar um aqui, para ele entender que é um, ou eu posso simplesmente ignorar. Eu vou colocar um para ficar explícito para a gente entender o que, que a gente está fazendo. Eu vou dar OK. Olha lá, perceba que agora nós já temos o intervalo rótulo. Se eu clicar aqui em desloque, olha o que, que vai acontecer. Vou clicar em cima aqui do refere-se a, vocês vão perceber que automaticamente ele vai me mostrar uma seleção aqui, olha, pontilhada, que vai de 1 do 4 até 30 do 4. Por que, que ele está retornando essa seleção? Por causa dos parâmetros que a gente tem aqui, olha. Se eu simplesmente mudar aqui, olha, para 1 e voltar lá no nosso gerenciador de nomes, vou clicar novamente aqui em refere-se a. Olha o que, que vai acontecer, a mágica. Ele está selecionando para mim de 1 do 1 até 31 do 1, por causa do parâmetro que nós mudamos aqui, mudando consequentemente todos os demais parâmetros. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, porém, para os valores do gráfico. Os valores eles são variados conforme a coluna, ok? Então a fórmula vai ser praticamente igual. O que nós vamos mudar é o deslocamento da coluna. Então vamos clicar aqui, vamos escrever aqui então valores, vamos dar o nome de valores para esse intervalo, e vamos escrever a nossa função desloque, igual, desloque, abre parênteses, olha lá, vou clicar aqui em A1, ok? Ponto e vírgula. Quantas linhas que eu quero deslocar? Eu quero deslocar até o início, ou seja, até a primeira linha do meu intervalo em questão. Ponto e vírgula. Quantas colunas eu quero deslocar? Neste caso, a gente não quer permanecer mais na coluna de data. A gente tem que deslocar até a coluna do mês em questão. No nosso caso, vai ser o número aqui que está em estado, ou seja, como nós estamos no estado 2 significa Rio de Janeiro, ele vai deslocar duas colunas a partir da coluna A. Então ele vai até a coluna C. Ponto e vírgula. Qual a altura que eu quero? É a quantidade de elementos, ok? Ponto e vírgula. E a largura vai ser 1, porque a gente quer selecionar apenas uma única coluna. Olha, eu vou clicar em OK. Vou clicar aqui novamente para vocês perceberem. Olha lá, ele selecionou os valores do Rio de Janeiro, porque o estado aqui é 2. Se eu tivesse 3, eu selecionaria os valores do Paraná. Vou fechar. E agora nós vamos inserir o nosso gráfico. Nós já temos os dois intervalos que a gente vai utilizar, rótulos e valores. Nós vamos inserir o gráfico. Então vamos inserir um gráfico aqui, olha, sem nenhum dado. Vou clicar em inserir, colunas, e vou selecionar aqui colunas 2D. Vai ser um gráfico vazio, não tem problema. Esse é o nosso objetivo. Vou aumentar aqui e vamos inserir os dados agora nesse gráfico. Como é que a gente vai fazer? A gente vai clicar no gráfico, aqui na guia design de ferramentas de gráfico, nós vamos clicar em selecionar dados e nós vamos inserir a nossa fonte de dados. Então nós vamos adicionar a série de dados que a gente precisa. Eu vou clicar aqui em adicionar e aqui em nome da série nós vamos colocar valores. A gente não sabe que variável é essa, né? É uma variável hipotética, nós vamos chamar de valores. E aqui em valores de série nós não vamos selecionar nada. Por quê? Porque nós temos já um intervalo com os dados que a gente quer, que é aquele intervalo dinâmico através da função desloque que a gente colocou no gerenciador de nomes. Então nós vamos chamar aqui, apontar para aquele intervalo que a gente criou no gerenciador de nomes. Por isso que a gente tem que criar um intervalo no gerenciador de nomes, ok? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer? Nós vamos digitar igual, vamos colocar o nome da nossa planilha, perceba aqui na barra de títulos, olha, por isso que a sua planilha precisa estar salva para você fazer isso, ok? Então olha lá, então eu tenho o desloque.xlsx, vou abrir aqui um apóstrofo, você vê o nome da nossa planilha, desloque.xlsx, vou fechar o apóstrofo, vou colocar entre apóstrofo, né? E vou colocar uma exclamação. Agora vou chamar pelo intervalo, que chama valores, que é o nome do intervalo que está os dados, os números, ok? E vou clicar em OK. Olha lá, nós já temos os valores aqui. Perceba que até no gráfico aqui ele já apareceu, olha, apareceu várias barrinhas. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa agora colocar o rótulo aqui embaixo, olha. Vou clicar aqui em editar e colocar as datas. Como aqui está um intervalo numerado, a gente nem precisaria fazer isso, a gente na realidade nem precisaria do rótulo de dados aqui. Mas claro que eu estou mostrando isso porque às vezes o rótulo de dados não é uma data. Seria, por exemplo, nomes de cidades, fosse outros tipos de valores, e você precisaria colocar o rótulo, então por isso que é bom criar sempre o intervalo do rótulo. Neste caso aqui não vai ser muito necessário, mas eu vou mostrar para vocês. Olha, eu vou clicar em editar, nós vamos colocar novamente do mesmo jeito, igual apóstrofo, desloque.xlsx, fecho o apóstrofo, né? Coloco a exclamação e chamo de rótulos, que foi o nome do intervalo que eu havia criado. Perceba que ele agora vai colocar as datas aqui para mim. Olha lá, ele colocou as datas. Se eu quiser mostrar as datas ao invés dos números, ele está mostrando, olha, de 1 de 1 de 2015 a 31 de 1 de 2015. Vou dar OK e perceba que nós já temos o nosso gráfico criado. Basta você fazer a formatação. Olha, eu vou formatar aqui a série de dados, vou aumentar um pouquinho aqui. Vou diminuir a largura do espaçamento, vou colocar 50% para a barrinha ficar maior e faça a formatação. Vou apagar esse título aqui só para a gente ficar com mais espaço. E agora nós vamos criar a nossa caixa de combinação. Então nós vamos lá na nossa guia desenvolvedor,
clicar aqui em inserir e vamos criar uma caixa de combinação, que é esse segundo botão aqui. Nós vamos selecionar aqui a caixa de combinação e vamos criar, olha, botão direito, formatar controle. Vou clicar aqui em intervalo de entrada, essa aqui nós vamos clicar em listas e vamos selecionar os meses, ok? E o vínculo com a célula vai ser essa primeira célula aqui que está grifada de azul, que é referente ao mês. Vou clicar em OK, olha lá, perceba que vai dar um erro porque ele está retornando zero. Retornando zero não tem a função de slope, vai dar um erro. Então, quando você corrigir aqui, olha, clique em fevereiro, vamos lá mais uma vez, agora vai dar certo, olha lá. Certo? Coloquei maio, perceba que ele vai retornar aqui o mês de maio. Quando eu retornar qualquer outro mês, olha, vou voltar aqui, janeiro, olha lá. Fevereiro, ele está mudando conforme as datas. Perceba que data de 1/2 de 2015 a 28/2. Olha lá. Agosto 1/8 de 2015 a 31/8 de 2015. Você pode mostrar só o dia aqui, né, como eu tinha feito, por exemplo, de 1 a 31, ou você pode mostrar o dia e o mês. Para isso, basta você clicar aqui em formatar eixo, com o botão direito em cima do eixo. E aqui nós vamos clicar aqui, olha, vamos fechar opções de eixo. Em número, nós vamos clicar aqui e escolher personalizado. E aqui em código de formatação nós vamos colocar. Se você quiser só o dia, coloca 2Ds, né, para mostrar o dia com 2 dígitos. Eu vou colocar agora o dia e o mês. Então vou colocar 2Ds barra MM. Então DD barra MM vai mostrar para mim o dia e o mês. Vou adicionar. Perceba que ele mostrou agora para mim somente o dia e o mês. Olha lá. Se eu mudar aqui o valor, o que acontece? Ele está mostrando para mim somente janeiro, olha, de 1/1 a 31/1. Qualquer mês que eu seleciono aqui, ele busca os dados diretamente na nossa fonte de dados, sem a necessidade da criação de uma coluna auxiliar. Basta agora a gente inserir a nossa segunda caixa de dados para selecionar o estado, né? Porque aqui ele está mostrando os dados sempre do Rio de Janeiro. Olha lá, para mudar o estado, nós vamos inserir novamente outra caixa de combinação. Vou clicar aqui em inserir, selecionar novamente caixa de combinação, vou colocar ela aqui, neste caso pode ser um pouquinho menor, né? Porque o estado são apenas 2 letras, formatar controle, e vou vir aqui, olha, intervalo de entrada, vamos clicar em lista, selecionar a lista com os 3 estados. O vínculo com a célula é o estado aqui. Vou clicar em OK, e olha lá, São Paulo. O que acontece? Ele está mostrando para mim os valores de São Paulo. Olha, Rio de Janeiro e Paraná. São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Buscando os dados diretamente sem a necessidade da criação de um intervalo nomeado, ou sem a necessidade de uma coluna auxiliar. Nós criamos um intervalo nomeado com a função de slope. Então perceba que à medida que muda aqui, ele muda os dados, ok? Então assim a gente finaliza a aula de hoje, demonstrando para vocês como criar um gráfico dinâmico utilizando a função de slope. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de clicar em curtir o nosso vídeo aí, é uma forma de ajudar na divulgação do nosso trabalho. E também de compartilhar aí com os amigos que você acredita que também vai gostar do nosso conteúdo. Se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal ainda. Um grande abraço e a gente se encontra na nossa próxima aula.